Saudações, senhores teneridos do Brasil e do mundo. Eu descobri uma função do celular, o cara levanta a mão e ele começa a gravar. Agora eu não preciso estar correndo mais para lá e para cá. Saudações, tenereiros desse mundão bem grande afora. Interessante que todo dia vai surgindo o assunto assim, e eu acho bom que uns são de curiosidade dos tenereiros. Eu, baseado nas minhas curiosidades, nas minhas experiências, eu faço os vídeos. E baseado na curiosidade de muita gente, né? É interessante que essas curiosidades que tem, existem muitas coisas. Hoje de manhã a gente estava falando num grupo sobre rosca do virabrequim, né? A rosca da porca que segura o magneto. A gente estava falando no grupo hoje. Aí daí vem aquele negócio, não vai soltar, e outros dizem, soltou. Aí outros chegam e dizem, acontece porque os mecânicos apertam demais. Acontece porque os mecânicos não apertam na medida suficiente. Então é interessante isso. E como eu falo? Os vídeos aqui eu falo baseado em histórias verídicas, em fatos acontecidos. Certo? Então eu pego experiência de 2, 3, 4, 5 teneireiros que relataram essas situações e eu comento. Ou seja, pode não acontecer com alguém de São Paulo, mas pode acontecer com alguém do Paraná, do Ceará, do Maranhão, certo? Do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho bom porque eu converso com muitos teneireiros e baseado nas situações, nos relatos, nas histórias, nas dúvidas, eu conto o vídeo. Então, possa ser que alguém diga, não, nunca me aconteceu de soltar a porca. Para mim tá beleza, eu já tirei um monte de vezes, apertei. Beleza, provavelmente aperta no torque correto, certo? Tem um capricho, tem um cuidado. Já existem outras situações que os caras fazem de todo jeito, então acontece. Então, eu não posso dizer assim, não, isso não acontece, isso é besteira, não é mentira, não é verdade, isso não vai acontecer. Baseado na minha situação aqui, no meu mundinho dentro dessa oficina, ou por onde eu rodo de moto, ou na minha moto, aonde existe milhares de teneireiros ainda por aí afora, que cada um tem uma situação diferente no decorrer desses 30 anos. Então o que pode ser até difícil para um, nunca ter acontecido para outro é normal, já aconteceu algumas vezes. Então assim, eu faço os vídeos sabendo que vai ter gente que vai questionar, isso é mentira, isso é besteira, não vai acontecer, mas sabendo que já aconteceu, até por isso que eu fiz o relato, né? Mas vamos direto ao assunto aqui, o que importa, certo? Ontem à noite, olha o que é que eu recebi. Muito bom vídeo. Depois fala, por gentileza, quais peças da moto da Teneré que se acabar não tem mais jeito. Existe sim. Ou seja, ela será deteriorada para outras motos. É porque deu uma complicada aqui. Ou seja, ela será doadora para outra moto. É perca total. Tenho uma e sempre tive essa dúvida. Ou seja, existem peças que não tem mais jeito. Um exemplo, virabrequim. Eu já vi virabrequim que danificou ao ponto de não servir mais. Mesmo que troque biela, rolamento, não vai servir mais. Certo? Existe esse fato que eu falei aqui das roscas. Se der pau na rosca, o cara pode preencher de solda e fazer outra solda, outra rosca, né? Tanto de um lado como do outro. Acontece isso. Se der pau na biela, você troca a biela. Beleza, resolveu o problema, deu pau no rolamento. Mas eu já vi situações do virabrequim que ele deu pau de uma forma que ele não serve mais. É causa perdida. No caso, deu pau de um lado, do outro você faz a substituição, né? Pega 2 virabrequim e faz um. Só que aconteceu um dano que, no caso, os 2 lados do virabrequim deu pau, certo? Nada mais do que o balanceiro que bateu neles e já era. Da mesma forma que o balanceiro existe muito, eu já vi. O balanceiro que o eixo dele empenou. Então o balanceiro não tem como mais você esquentar e voltar. Não tem mais, porque ele é muito assimétrico. Então existem várias peças na Teneré que deu pau, já era, perca total. Certo? E tampa do cabeçote é outra. Então existem algumas poucas peças que se der pau já era. Eixo você pode substituir. Deu problema no eixo, se for na rosca, você preenche e faz a rosca. Mas existem situações em que danifica, empena o eixo e ele não vai servir mais. Por mais que você queira desempenar ele, aquecendo, fazendo, não desempena mais. Então existem essas peças que dão defeito e você não consegue mais salvar elas.
E existe outro porém aqui, quais as peças, né? No caso a pergunta dele aqui. A peça que se acabar já era. Eu acredito que as peças que vai ter muita dificuldade no decorrer do tempo são essas peças aqui, a estrutura do motor, a estrutura, tampa da embreagem, tampa do magneto, blocos do motor, os dois blocos do motores, certo? Que são uma das peças que mais vai ter falta lá na frente. Tampa, a tampinha aqui, ó, do cabeçote. Essa tampa aqui eu tenho algumas quebradas ali. Acho que eu tenho 5 tampas quebradas dessa daqui. E o que foi que quebrou essas tampas? 4 delas foi os caras pintando o motor pendurada por aqui. Arrebentou. Arrebentou mesmo, quebrou, partiu ao meio. Foram 4 delas que aconteceu isso. E uma foi uma batida que teve. Bateu e quebrou. Quebrou a tampa aqui. Então 4 foi os caras pendurando o motor inteiro para pintar. E uma foi uma batida, certo? Que quebrou. Então isso aqui é uma peça que cada vez mais está se acabando. Tampa do cabeçote, certo? E essas tampas laterais, que quando cai elas vão direto no chão, ela arrebenta. É mais difícil o bloco do motor acontecer de bater. Na maioria das vezes pancada por baixo quebra, mas é um pouco mais difícil. Agora tampas laterais, tampa do cabeçote, eu acredito que é uma das peças que mais vai faltar no decorrer do tempo, né? Claro, tem aí a tecnologia hoje da 3D, que os caras estão fazendo muita impressão 3D. Não sei se vai servir para esse tipo de peça aqui, né? Para os caras fazer uma tampa dessa, sei lá de qual material os caras vêm fazer, certo? Mas a tecnologia está indo, porque talvez para alguém fazer uma peça dessa moldada igual era antigamente, não sei, né? Vamos torcer pela impressão 3D. Mas sim, eu acredito que as tampas laterais são as que mais sofrem. Eu acredito que tampa do cabeçote ficaria em segundo lugar, né? Primeiro, segundo lugar e quarto bloco do motor, né? Que seja de um lado, que seja do outro. O maior defeito que acontece aqui é aqui esse detalhe que tem para o pião, né? Dependendo se a corrente que salta fora, se a corrente partir, quebra esse detalhe. Mas quebra aqui não chega tanto a atingir o bloco. Apesar de esses dias um colega mostrou uma situação que a corrente partiu, ela travou aqui e quebrou toda essa parte aqui do lado da tampa do estator. Foi um arregaçado feio mesmo. Então, respondendo ao parceiro teneireiro, existem sim as peças, que são essas que eu citei inicialmente, e essas peças aqui, que se ela quebrar, dependendo da quebra, é perca total. Existe quem solde, eu tenho umas ali que foram soldadas, uma ficou uma porcaria. O cara soldou, depois botou no canto, ela empenou, que era para ele ter soldado com a peça parafusada no canto, no lugar. Eu ainda vou fazer isso, vou partir ela novamente e vou soldar no lugar com o eletrodo correto para durar mais tempo um pouco, né? Tem outras ali que o cara caiu na moto e partiu aqui embaixo. E daí fizeram uma cheia com alumínio, depois deram um acabamento. Então tá ali, tá funcionando. Tava na moto, tava funcionando. Certo? Então tem esses porém. Então existem peças que no decorrer do tempo elas vão ficar extintas, que elas vão quebrar e não vão servir mais, não tem mais como fazer reparo. Então o maior cuidado seria com peças da estrutura do motor, que compõem o bloco do motor. Eu acredito que cabeçote, cilindro, não vai entrar tanto nisso aí, até porque tem muito cabeçote e cilindro aí sobrando no mercado para venda. Cilindro, danificou a estrutura do cilindro, toca a camisa, tá lá, beleza. Danificou as roscas, refaz as roscas, beleza. Cabeçote aqui, danificou a linha onde corre o eixo central, né? É só fazer de bronzina ou preencher de solda, depois dar o acabamento, limar ele. Existem brocas específicas para isso. O cara monta ele no canto aqui, coloca a broca aqui de mundo afora e ele sai fazendo. Então eu acredito que cilindro e cabeçote ainda vai se achar mais fácil, mas a estrutura que compõe o bloco do motor, essas tampas e bloco, sim, vai ser bem mais difícil do cara conseguir futuramente. Então quem tem as suas, zele por ela, porque vai chegar uma hora que vai ficar muito difícil isso aí. Apesar de ter muito, isso aqui é disponível à venda por aí afora. O cara acha muito. Em grupos de WhatsApp, em plataformas de venda, sempre tem.
Bem, eu creio que é essa informação que eu queria deixar respondendo a pergunta do colega Tenereira, né? Se existem peças que vão quebrar e não vão, vai ser perda total. Então, com certeza essas partes, a estrutura de eixos, engrenagens é mais fácil de achar, questão de virabrequim, questão de balanceiro e principalmente essas tampas. Fica aí a informação. Valeu!